Meus amigos, chegou a hora. Agora é matar ou morrer. E aí, quem vence? Façam suas apostas aí. Essa tela aí representa aí os dois craques aí, um de cada seleção, dois dos maiores atacantes do futebol mundial nesse momento, Neymar e Son, né? PSG e Tottenham. Vamos aí fazer mais uma análise aí. Seria feito de manhã esse vídeo, mas a ansiedade muito grande, acabei adiantando o processo. Não sei quanto a vocês, mas Copa do Mundo mexe muito comigo, a ansiedade fica muito grande, né? As unhas acabam totalmente. Então vamos para uma análise tentando ser o mais sereno e frio possível nesse momento, deixando o emocional de lado como brasileiro torcedor que sou, mas o lado analista tem que prevalecer nesse momento para a gente fazer uma análise bacana aí da seleção da Coreia, assistir. Além dos 3 jogos que eles fizeram na Copa do Mundo, 4 jogos anteriores, mais aquele confronto que houve, né? Que muita gente está levando como base para essa partida de oitavas de final de Copa do Mundo. Eu já questiono um pouco isso, né? Até pela importância e o envolvimento, né, na partida. Foi aquele amistoso em que a seleção conseguiu, atuando fora dos seus domínios, ganhar de 5-1 da seleção coreana. E muitos dos atletas que estiveram em campo naquele jogo, né, que foram utilizados 15 atletas, muitos atletas daquele time estão hoje no elenco, né? Eu tenho até uma colinha aqui. São 13 atletas dos 15 que estão na Copa do Mundo, né? Dentre os 26. Então, esses atletas estavam. Então, eles têm isso na lembrança, né? A camisa amarela serve de lembrança para eles, de alerta do que aconteceu, né, naquele amistoso. É claro que a seleção brasileira não tem que levar isso em consideração, mas isso está na memória recente, né? Foi um jogo no mês de junho, então está na memória recente dos atletas coreanos, né? Vou começar aqui a passar algumas telas para a gente poder fazer a nossa avaliação com relação à nossa querida seleção brasileira, né? Falar aqui começar aqui falando da equipe coreana. Fiz até de maneira diferente, né? Coloquei até a altura dos atletas e o time que eles atuam, né? Para que o pessoal possa ter uma noção, né? Começar pelo goleiro que joga no Al-Shabaab da Arábia, que é um time grande do futebol árabe, né? Mas não é uma grande liga, né? A zaga é um atleta que joga numa equipe coreana, o San Hyundai, e o outro, que é o zagueiro canhoto, bom de bola, no Gambosaka, né? Camisa 20. Os nomes dos atletas realmente é confuso, porque existem sobrenomes iguais e também primeiros nomes, se é que assim podemos dizer. Também muitos Kim, né? Então, claro que o Son, por exemplo, que é o mais conhecido dos atletas, a gente conhece dessa forma, mas você pode ver que até no software, quando eu preenchi, ficou o Heung-min Son, né? E eu acabei assistindo partidas com línguas diferentes nas transmissões, né? E a gente percebe que é uma diferença. Então, na hora até de fazer o estudo, tem que prestar bastante atenção. Porém, a gente fixa mais pelo número da camisa dos atletas, né? Continuando, você vê que a defesa é toda formada por atletas que atuam no futebol asiático, né? A contar com o lateral esquerdo, que é mais ofensivo que o lateral direito, atua no futebol coreano, assim como o lateral direito. Os dois, na verdade, são da mesma equipe, atuando junto com esse centroavante que acabou fazendo esses gols importantes durante a Copa. O camisa 9, que é um centroavante de uma maior estatura, né, 1,88 m, e com certeza os dois laterais têm muito entrosamento porque jogam junto com o centroavante, então conhecem bem o posicionamento dele, assim como o centroavante conhece bem a batida aí, né? E o posicionamento melhor para receber o cruzamento desses laterais. O meio campo é um atleta que joga no próprio Catar, né? País sede da Copa. O camisa 5, o volante que faz a proteção da defesa, né? Ele é alto, né? 1,86 m. Aliás, a dupla de zaga da Coreia, em outro momento, a Coreia, o Japão, os países asiáticos são considerados países de estatura mais baixa, né? Talvez mais frágil fisicamente. Não é o caso da Coreia. A dupla de zaga da Coreia é mais alta até que
a equipe brasileira, né? Que os dois, Marquinhos e Thiago Silva, respectivamente, têm 1,83 m. No caso dos coreanos, você vê o 1,89 m e 1,86 m, com o primeiro volante alto, assim como o Casemiro, que tem 1,85 m. O camisa 5 deles, né? O Casemiro deles, vamos dizer assim, tem 1,86 m. E os dois jogadores complementam o meio campo, aí sim, do meio para frente, onde alguns atletas atuam em ligas mais fortes, em times maiores, né? Como o camisa 6, que é um outro volante, né? Que atua no Olympiacos da Grécia. O camisa 18, que tem muito boa bola parada, o Lee, joga no Mallorca, da Espanha. E claro, né, o camisa 10, para quem acompanha o campeonato alemão, joga no Mainz. E no Tottenham, né, o nosso, digamos, o grande perigo, né, o jogador que devemos ter muita atenção da equipe coreana, que é o Son, né? E na frente, o atacante, o camisa 9, que joga na equipe junto com um jogador conhecido de muitos brasileiros aí, que é o Gustavo, que atuou pelo Corinthians, pelo Fortaleza, que é um jogador que acaba sendo reserva na equipe coreana para esse centroavante aí que vem se destacando na Copa. Vamos dar sequência aqui. E a seleção brasileira, pelo que indica, né, a própria entrevista do Tite e o que ele considerou até que do meio para frente ali pro Casemiro é mais ou menos o time do primeiro jogo. A dúvida fica realmente nas laterais, né, que é o dilema dessa Copa do Mundo da seleção brasileira, as laterais, mas ele também deu uma dica que, para mim, pelo menos, ficou muito em aberto nessa questão. O lateral esquerdo vai ser um atleta que já atuou por essa posição na sua equipe. Então, se a gente for analisar dessa forma, Danilo já atuou ali, o Everton Ribeiro começou a carreira ali, e no Flamengo do Paulo Souza atuou também nessa função, né? Na lateral esquerda novamente, foi muita gente causou estranheza para muitas pessoas, acabou não dando muito certo, né, no Flamengo. O próprio Daniel Alves já jogou em lateral esquerdo durante partidas, tendo que substituir um companheiro lesionado ou que tenha sido expulso no setor. O Militão eu não me recordo de ter atuado como lateral esquerdo. Assim como o Fred, apesar de usar bem, de ter a canhotinha como lateral esquerdo, não me recordo, assim como o Paquetá também não. Não tive tempo de pesquisar, porque esse tipo de trabalho realmente necessita certo tempo, que a gente tem que buscar a ficha técnica dos jogadores jogo a jogo, né? E eles fazem mais 50 partidas, mais ou menos, em média, aí, por ano, e acaba perdendo muito tempo numa informação que não é lá tão relevante, né? Mas aí a defesa brasileira acaba ficando, supostamente, contando com o Danilo na lateral esquerda, que é o que está sendo divulgado, o Thiago Silva, Marquinhos. No gol, apesar do Ederson ir muito bem, o Alisson, que está zerado na Copa, que pouco participou, deve realmente voltar ao gol. E na lateral direita, o Militão, né? Dificilmente a escalação do Dani Alves seria validada pelo fato de que o principal jogador da equipe adversária atua naquele setor. Vamos mostrar realmente que em alguns momentos ele atua, às vezes, mais espetado, né, no ataque, o Son, e também às vezes pelo lado direito, mas predomina o jogo dele pelo lado esquerdo, e aí seria uma temeridade, né? O Dani Alves acompanhar o Son até hoje, até se torna uma coisa meio surreal no meu entendimento. E ali do meio para frente, né, com a volta do Neymar, né, não acredito que ele vai inventar, como ele disse na coletiva, o técnico Tite, a equipe do meio para frente, do Casemiro para frente, é a equipe do primeiro jogo. Então já sabemos que seria o Paquetá, Vinícius Júnior, do lado esquerdo ali, aquela ponta esquerda, lado direito com o Rafinha, na centroavante o Richarlison, né, esperando que volte a fazer o que fez quando acabou fazendo 2 gols muito importantes para a seleção. E o que destaco aí nesse formato aí que está no campinho é o Paquetá atuando pelo lado esquerdo, quando ele pode render muito mais, né? Nesse jogo, favorece essa formação nesse desenho, porque a não ser que a Coreia faça uma alteração, mas o meio-campo da Coreia, o jogador mais adiantado no encaixe, vocês vão ver daqui a pouquinho nos próximos slides, vai casar direito com o Casemiro atuando pelo lado direito, e do lado esquerdo da seleção, o Paquetá vai bater ali no encaixe com um volante adversário, camisa 6. A gente vai poder mostrar mais para frente aqui na sequência, né? Esse é o time que eu desejaria ver em campo.
tá? Fiz questão de colocar aqui, já que é um vídeo que a gente mostra antes da partida, né? Eu prefiro fazer esse comentário antes, do que eu acho mais fácil, talvez, às vezes, depois você dizer que estava errado e assim talvez desse certo, né? Então, realmente, até a falta de opção, a minha defesa seria a mesma, né? A formação do meu campo com o Paquetá do lado esquerdo, a gente não viu dessa forma, porque no primeiro jogo contra a Sérvia ele atuou pelo lado direito, ele jogou torto, ele não conseguiu fazer ultrapassagem por ali, apesar de ter tentado. E aí eu colocaria o Rodrigo, né? Com muita vontade de colocar um time ainda mais ofensivo do que esse, né? Que eu fiz um desenho aqui também para mostrar, mas eu colocaria o Rodrigo no lugar do Rafinha, para não dizer que colocaria além do Rodrigo, manteria o Rafinha num outro formato, mas o Rodrigo pede passagem da seleção, não tem jeito de não colocar, assim como eu vejo que o Martinelli vai fatalmente entrar durante o jogo. Gostaria muito de ver o Martinelli atuando pelo lado direito também, né? Que a gente só vê ele pelo lado esquerdo. E ali o Vinícius Júnior é um problema resolvido na seleção, né? Não tem por que trocar um pelo outro, né? Talvez a alternativa de pensar algo diferente. Mas o Brasil tem alternativas no ataque realmente muito interessantes. É uma das seleções com melhores jogadores de velocidade e habilidade da Copa do Mundo, né? A equipe coreana atuou de maneira diferente, teve variação tática, né, nas 3 partidas da Copa do Mundo. Predominou essa formação no 4-3-3, né, com, na verdade, 2 jogadores no meio campo que são mais de marcação, camisa 5 e camisa 6, com camisa 10, essa é a formação do primeiro jogo, tá? Com camisa 10 sendo um atleta que ele tem uma variação tática interessante, ele pessoalmente, porque ele faz também o lado do campo, né? Onde está o camisa 17 nesse slide, como aquele canhotinho, né, que traz para dentro a bola. E nessa formação ele está no meio campo, né, no lugar onde jogou depois, que eu vou mostrar para vocês, o camisa 18. Então você vê que a variação tática, aqui já é a partida deles contra a Gana, né, o segundo jogo, a variação tática eles foram para um 4-4-2, né, mudando um pouco a formação do time, deixando o meu campo talvez até um pouco mais vazio, mas a recomposição deles é muito rápida, né? São jogadores rápidos. Então, esses 2 atacantes aqui fechavam aqui também na frente dos holandes, não tinha essa vulnerabilidade daqui demonstrada no mapinha, não acontecia no jogo. E voltou a formação, né, na última partida contra Portugal, que acabou dando certo. E principalmente com uma dúvida que surge, né, que é o camisa 11, o jogador que atua até no Wolverhampton da Inglaterra, um jogador de destaque. Pode ser que ele entre no lugar do camisa 10, o camisa 10 pode vir para o lugar do camisa 18. Talvez seja uma das únicas dúvidas aí do treinador Paulo Bento, que para quem tem a memória boa aí vai se lembrar que foi um dos portugueses, né, que se aventuraram aqui pelo futebol brasileiro e que não teve lá grande sucesso no Cruzeiro, né, num período conturbado ali do Cruzeiro. É o treinador da equipe coreana. Você percebe o estilo de jogo do Paulo Bento na questão da saída de bola, né, onde a bola não queima no pé dos atletas da Coreia. Mesmo eles não construindo o jogo por dentro, né, do meio para frente, eles acabam lateralizando o jogo, mas não saem jogando no chutão, eu digo aqui da parte entre os zagueiros, né, eles saem tocando a bola, o que você vê é que é característica até do trabalho do técnico português, né. Essa é uma formação que eles terminaram o jogo contra Portugal e que fizeram em alguns momentos da partida contra Portugal, que eles acabam fazendo dessa forma um sistema defensivo diferente, né, sem trocar as peças, né. Aqui já está o camisa 11 como exemplo, que é um exemplo de como eles terminaram o jogo, mas eles fizeram essa formação mesmo no primeiro tempo para se defender, aonde o som inverte o lado, né, e fazem uma linha, essa linha que está na segunda, às vezes desce, vira um 5-4-1, é um jeito diferente de defender, porque dá liberdade para o zagueiro jogar, tem um campinho de encaixe que eu vou demonstrar isso. Para explicar bem aqui as características dos jogadores da Coreia, como eu falei da defesa, né? O goleiro sabe jogar bem com os pés, não sai no chutão, são jogadores altos, mas ao mesmo tempo são rápidos, né? Os zagueiros coreanos, apesar de achar que eles são um pouco afoitos no drible, né? Eles vão, o que a gente fala aí, né? Na língua da rapaziada que bate bola aí, vão seco, né? Acabam dando bote muito afoito, então
o atleta brasileiro da habilidade pode tirar vantagem sobre isso. A setinha do lateral esquerdo está mais adiantada do que do lateral direito, porque realmente ele apoia mais, né? Ele chega a entrar na área quando o cruzamento vem do lado oposto. Mas a característica dos laterais muda no jogo. A característica não, a função tática deles, melhor dizendo, muda no jogo quando o interesse da equipe muda também. Por exemplo, quando eles perceberam que temos que ganhar o jogo, né, virar o jogo contra Portugal, eles passaram a ser muito mais ofensivos. Então, a necessidade do resultado faz mudar a agressividade ofensiva desses jogadores. O primeiro volante aqui está até dentro de um quadrado para simbolizar que ele é mais posicional, né? Não sai muito para o jogo, porque o outro volante camisa 6 acaba saindo mais do que ele, para transformar o tripé aqui do meio campo, que na verdade jogam mais lado a lado. O camisa 18, que pode ser substituído pelo camisa 10 jogando por dentro, é um canhoto de boa bola parada, ele bate faltas frontais e faz muita inversão de bola no campo ofensivo, que é uma arma que o time coreano tem. Eles fazem eles fazem ataques rápidos fazendo inversão de bola no campo ofensivo, às vezes vindo do campo defensivo, né? Pegando o lado oposto do adversário, e acaba sendo até um ponto fraco que a gente vai mostrar também da equipe deles defensivamente, né? Do lado direito vem jogando, já mudou 2 vezes, né, esse outro atacante da equipe, mas atuou na equipe contra Portugal e também em outra partida da Copa, um canhoto pelo lado direito. Se entrar o camisa 11, que era um titular da equipe da coreana, que se machucou e voltou no último jogo e fez o gol, né, o que pode ter, digamos assim, credenciado ele à equipe titular novamente, ele poderia jogar no lugar do camisa 10, invertendo ou não o lado com o Son, mas perderia essa questão do cara que preenche o campo por dentro, que é o canhoto, né, que acaba por característica trazendo a bola para a perna boa aqui, né, trazendo a bola por dentro e abrindo mais o corredor. E o camisa 9, que é um centroavante de posição física, né, e também está dentro do quadrado, porque digamos que aqui é o espaço dele, né, quando ele sai aqui para jogar, não tem a mesma habilidade dos outros atacantes, mas dentro da área realmente ele se mostrou muito eficiente. Esse foi um outro formato que eles acabam fazendo durante o jogo, de transformar 2 atacantes por dentro, né? Que poderia ser o camisa 11, né? Que numa partida acabou sendo esse camisa 25, mantendo os 2 extremos, mais esse outro atacante tendo uma movimentação intensa, buscando o espaço, né? Fazendo com que o centroavante fique mais fixo e ele rode por trás dele. Os volantes mais fixos, mas tendo que se adiantar um pouco mais, intercalando com o lateral, né? Na medida que um lateral apoia, o volante do seu lado fica, mas o volante do lado contrário ataca, e vice-versa. Aqui no encaixe, já no primeiro encaixe com a equipe brasileira, né? Esse aqui é um encaixe de confronto, né? Para a gente poder comentar em cima dessas demarcações, né? Eu já falei no começo do vídeo a respeito da diferença para o Casemiro e o Paquetá de lado, né? Se esse for realmente o encaixe, mesmo que jogue o camisa 10 aqui no lugar do 18, ele é um meia e não um segundo volante, então o Paquetá vai poder jogar do lado esquerdo, que favorece muito o jogo dele. Richarlison vai continuar encaixotado, né? Num time que joga com o primeiro volante protegendo a defesa e os 2 zagueiros. Vai dele ter a inteligência da movimentação e buscar o seu espaço. O Rafinha pega um lateral canhoto aqui, favorece, né, aquele drible o drible para dentro que ele dá, até porque o zagueiro do lado esquerdo também é canhoto, e sabemos que o drible para cima do pé de apoio, né, que é o pé contrário ao bom, que a gente fala no futebol, os 2 têm perna direita para dentro aqui, que favorece o Rafinha nessa situação de jogo, né? O Casemiro apoia menos ao ataque do que o Paquetá, então ele pode ficar em cima do meio, mas não impede, né, que ele faça isso, até porque se não fosse essa chegada do Casemiro, né, pisando na área, o Brasil não teria vencido o jogo contra a Suíça, né? E a linha de defesa do Brasil vai acabar se resguardando muito, a linha de 4, no meu entendimento. Quem vai ter mais liberdade para jogar vai ser até os zagueiros, e tem um papel fundamental do Danilo por dentro, que eu vou mostrar num campinho né, que vem na sequência aí. A respeito, é esse mesmo. O que o Danilo vai acabar fazendo a cobertura por dentro, né? Para o Paquetá poder explorar o corredor.
essa situação aqui, que não é nem uma triangulação, é quase um. Quase forma um quadrado, né? Tá meio torto aqui. Mas essa situação de jogo, porque o Richarlison acaba caindo, ficando, né, na direção, caindo para o lado da bola, né? Essa situação de jogo vai acabar acontecendo porque o Neymar gosta dessa caída pela meia esquerda e o Danilo vindo por dentro para fazer a cobertura de uma situação de perda de posse do próprio Neymar. O Paquetá faz o lado esquerdo do Vinícius Júnior, que torna o Brasil um lado esquerdo muito forte, né? O Paquetá, quando está do lado direito, o Casemiro já não faz esse papel, ele estaria aqui por dentro, e o Danilo no apoio, também não sendo canhoto, não busca profundidade, né? E não é a principal virtude do Danilo o apoio. Sabemos disso. O interessante é você ver que Casemiro ou Militão, um dos dois vão ter que ocupar essa meia direita, né? Eu acredito que seja mais o Casemiro do que o Militão, que vem por dentro aqui fazendo a cobertura, como indica aí na setinha. E tem uma questão que é interessante da equipe da Coreia, que eles vão todos muito para perto da bola, né? Fechar os espaços. E eles deixam o lado oposto ofensivo, vamos dizer aqui onde está o Rafinha, aberto, né? No jogo contra Portugal aconteceu isso muitas vezes. Então o Rafinha vai ter que tomar essa decisão se em algum momento ele vai ter que entrar ali, indo mais por dentro, ou manter seu posicionamento para dar essa opção de desafogo, né? De virada de jogo, né? O que a gente chama de amplitude no futebol. Tá aqui uma situação do Brasil com bola, né? Fazendo com posse. Eu acho que vai acontecer isso muito durante o jogo. Eu inverteria até, tá indicando nas sets aqui o Thiago Silva com o Marquinhos, deixando o Thiago Silva numa sobra, numa saída de 3, aonde o Marquinhos tem mais velocidade de condução de bola, né, para poder progredir, porque a equipe coreana ela faz esse desenho defensivo, né, num 4-5-1 ou até no 5-4-1, mas eles acabam deixando só o centroavante no balanço da frente. E tem possibilidade dos zagueiros avançarem com bola, né? Eles não fazem muita pressão no início da jogada no homem da bola aqui. Então, esses jogadores aqui, como o Marquinhos, o Militão, e o próprio os jogadores jogam por trás do meio campo, né? O Casemiro e o Paquetá vão ter espaço, não vão ter essa pressão muito forte, pelo menos é o que demonstrou a equipe coreana nas partidas que eu assisti e pude analisar. Claro que pode haver surpresas num jogo principalmente decisivo, né? Pode ter algum coelho que sai da cartola aí dos treinadores, mas a gente acaba tratando aqui dentro de possibilidades que a gente assistiu nos jogos, né? No caso da Coreia, 3 de Copa, 4 que antecede, dão 7 jogos, né? Até acabei esquecendo de dizer uma coisa que eu pensei para falar no começo do vídeo, que eu tenho uma surpresa aí para quem assistiu esse vídeo, está sabendo disso agora durante o vídeo, né? Que tem uma surpresinha aí que eu vou falar só no final. Uma coisa que eu preparei, que eu estou deixando aberto aí a quem segue o canal da Ademir e assistir esse vídeo, vai ter acesso a um conteúdo diferente, interessante. Então, esse formato aqui de posse de bola, eu já imaginei aqui o Rodrigo entrando. Por quê? Porque vamos imaginar o Brasil numa necessidade de fazer o resultado. Eles defendendo nesse formato, você pode abrir mão, nesse caso de um dos zagueiros, um dos defensores, um dos laterais, né? Eu acho mais provável que seja o Danilo, até por voltar de contusão, fazendo com que a seleção mude o formato defensivo ali, já numa linha de 3, que defendendo você consegue fazer com que um dos jogadores aqui, por exemplo, o próprio Casemiro recue, né? Entre o Thiago Silva, por exemplo, e o Militão nesse desenho e vira uma linha de 4 defensiva, mas com bola, a equipe brasileira acaba tendo 2 jogadores podendo atuar, pegando bola por trás dos volantes, fazendo com que haja uma abertura que é de espaços, né? Com o Neymar e o Rodrigo, que é o meu grande desejo nessa Copa do Mundo, é ver os dois atuando juntos. Estou falando isso até de maneira repetitiva, não nesse vídeo, mas no meu dia a dia, porque para mim isso faria muita diferença para a seleção brasileira, os dois podendo atuar junto nessa criação por dentro, né? Balançando de um lado para o outro, podendo favorecer ora o Vinícius Júnior de um lado, ora o Rafinha do outro, e principalmente não deixando muito isolado o Richarlison, né? Ficando esperando só aquela última bola ali, né? Aquela bola que fique pererecando dentro da área, né? Como foi o gol de rebote que ele fez, não é sempre que tem essas oportunidades, né? Falar que a equipe da Coreia na última Copa do Mundo acabou tendo
um resultado desfavorável na primeira fase de grupos, né? Fazendo com que a Alemanha também fosse desclassificada junto, na real, né? Eles ganharam o terceiro jogo da Alemanha, mas os dois morreram abraçados num grupo que classificou México e Suécia, né? É até estranho de imaginar isso, mas as zebras não começaram apenas nessa Copa, né? Você vê que a Alemanha novamente ficando fora numa situação, digamos, até inesperada, né? Dizer para vocês que, já vou até adiantar para mim que eu não esqueça, né? A surpresa que eu guardo para vocês é que na descrição do vídeo tem links para vocês poderem assistir e ter acesso ao material que eu separo para poder estudar, né? Que são jogos completos, só bola em jogo, né? O que quase que sai 30 minutos do vídeo, né? Tornando um jogo em torno dentro de 1 hora. Os gols sofridos, gols marcados durante esse ano pela seleção coreana, o que dá para te dar um parâmetro do caminho do gol, que a gente chama, né? Tanto o caminho do gol para a Coreia, né? Fazer gols, quanto para poder fazer gols na Coreia. Highlights das últimas partidas, formações, vídeos individuais dos 4 atacantes principais da Coreia, para aquele conhecimento legal desses jogadores. Então, é um material bem bacana para quem gosta de se aprofundar, para conhecer até melhor o meu trabalho. Muita gente pergunta, né? Algumas pessoas mandam mensagem no Instagram querendo saber, estão interessados até em saber mais, né, a respeito da profissão tanto de scout, como analista de mercado, analista de desempenho. Então, eu vou passar na descrição, que é uma maneira que tem da gente poder botar o link ali, né? São vídeos são materiais que estão na nuvem, né, no servidor, e que vocês podem executar ou fazer download. Tem também as formações, né, e as fichas técnicas da Coreia, porque é melhor se basear pelos números, como eu falei. Eu, com personal scout, com o trabalho que eu tenho de metodologia de melhoria de performance de atletas, já atendi jogadores de primeira e segunda divisão da Coreia, e a gente sempre tem que se basear nos números. Ainda bem que se utiliza a numeração fixa nos clubes, né? Porque é muito difícil lidar com os nomes dos coreanos, eles também fisicamente são muito parecidos, né? Então, vamos se basear nos números aí, quem for acessar esses materiais, para saber mais, quem quiser saber mais da equipe coreana, né? Eu fico por aqui, eu deixo o meu grande abraço e meu agradecimento a todos que acompanharam esse vídeo até aqui, e todas as perguntas, né, os comentários em forma de pergunta, né, eu vou estar respondendo com certeza, né, como eu venho fazendo, e críticas são todas muito bem-vindas, menos os xingamentos. Não vou xingar de volta, mas eu prefiro que não os façam. E estamos aí torcendo para que a gente possa fazer um vídeo de pós-jogo bastante feliz, e também que possamos fazer, né, da seleção brasileira e não de outras seleções, vídeo das quartas de finais, passando assim a seleção brasileira para a equipe da Coreia, sendo assim a resposta de quem vence é a seleção brasileira. Valeu!